Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Não Foi Sorte. Eu sou Luciana Danfer e hoje meu convidado é ator, produtor, roteirista Lucas Drummond. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Que bom ter você aqui. Obrigado, Luciana. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. A gente tem muita coisa pra falar, porque eu sempre fico aqui já fazendo umas perguntas antes, né? Já tô super curiosa da sua vida. Mas vou começar te perguntando se você sempre foi artista ou se essa vontade veio de repente na sua vida. Bom, eu comecei a estudar teatro com 11 anos de idade no tablado. Sou tabladiano. Inclusive, Karina Ramil também, que eu sei que já participou aqui do podcast. Uma galera que veio aqui, Fernando Caruso. Pronto. E, na verdade, assim, eu entrei... Boa, né? Sim. E o tablado, na verdade, é uma grande família, né? Você entra ali muito jovem, né? Quando você, na verdade... No meu caso, por exemplo, eu nem tinha o desejo de seguir carreira profissionalmente como ator. Ah, não? Não. Na verdade, assim, eu entrei no tablado porque antes de começar a fazer teatro, a minha mãe tentou me colocar em todos os esportes que você pode imaginar. Ela tentou de tudo. Eu fiz natação, fiz judô, fiz vôlei, fiz basquete, futebol. E eu odiava tudo, não me dava bem com nada, não gostava de nada. Inclusive terça e quinta, que era quando eu fazia natação, que foi o que eu mais durei. Era fato que a minha mãe ia receber uma ligação às 3 horas da tarde falando que eu tava com crise de asma, com dor de cabeça, que eu tava surdo, que meu dedo tava doendo. Mesmo? Tinha asma mesmo, assim. Geralmente era o que eu mais usava como recurso pra poder faltar a natação, porque eu realmente não gostava. E aí, enfim, depois de insistir muito nos esportes e perceber que realmente não era a minha praia, ela resolveu o teatro. Caramba, resolveu tentar o teatro. Nenhumzinho. Não, eu fiquei assim... Pra não dizer que não tinha nenhum, assim, o tênis foi o que eu mais joguei e mais durou, assim, eu acho que uns 4, 5 anos. Caraca, ela tentou até tênis. Gente. E aí eu fui pro tablado. E aí estudei no tablado durante 7 anos. Acho que dos 11 aos 17, que foi quando eu comecei a trabalhar profissionalmente. Com 18 eu comecei a trabalhar, mas com 17 eu fiz um teste para um musical. Tava no meu ano de vestibular, surgiu essa oportunidade de fazer esse teste, eu fui, fiz o teste, passei. Era um musical chamado Gypsy, foi dirigido pelo Charles Miller e pelo Cláudio Botelho. Que legal. E aí eu falei, gente, vambora. Chegou a fazer o vestibular? Eu fiz o vestibular, e aí foi muito louco, porque esse primeiro trabalho, eu conciliei com a minha faculdade, né? Eu, na verdade, sou formado em comunicação social pela UFRJ, porque meus pais queriam que eu tivesse um plano B, a velha história do plano B, né? Você não vai ficar sem o diploma. Pois é, um plano B, vai que não dá certo. E assim, a minha mãe é funcionária pública, meu pai era médico, então não tinha nenhum artista na família. Então tinha essa preocupação muito grande, né, com o plano B e com ter uma alternativa caso não desse certo. E foi o que eu fui fazer. Eu fui fazer comunicação na UFRJ e conciliei esse primeiro trabalho, esse musical, com a faculdade. Então foi um período bem insano da minha vida, mas foi... Então, assim, eu fui entrando profissionalmente no mercado de uma forma muito natural, com essa oportunidade que surgiu, e fui ficando. E a faculdade também tem a ver, né? Não era uma faculdade super discrepante, né? Tem. Porque acontece tipo, a Júlia Nadruz, quando veio aqui, ela é do musical, e aí Você sabe que o meu primeiro musical profissional foi o primeiro musical dela, foi esse mesmo musical. Ai, que legal! A gente fez o primeiro trabalho juntos. Ela começou também em concomitância com o... primeiro período da faculdade. Só que ela era direito, exatamente, então não tem nada a ver. Eu lembro. Eu peguei essa fase da Júlia também. E ela largou. Mas você continuou? Não, eu me formei. Ah, tá. Com um pouquinho de atraso, mas me formei. Ah, mas isso... Assim, mas nem foi um atraso tão grande, não. Eu acho que foram, só 2 semestres, eu acho, no máximo. É justo. Mas, é justo. Já estava trabalhando, né? Sim. E foi muito bom, na verdade, assim. Eu acho que... Tem coisas muito, muito importantes, assim, que eu tirei da universidade, principalmente por ser uma universidade pública. Uhum. Eu falo muito, assim, sobre a importância das instituições, das escolas, das universidades públicas no nosso país, porque eu estudei numa escola que era uma escola privada, era uma escola de elite, que era a Escola Corcovado. É uma escola alemã, foi onde eu, inclusive, aprendi. Fui alfabetizado em alemão, inclusive, antes de aprender a ler e a escrever em português. E era, de fato, uma escola da elite carioca, então... ido pra universidade... ainda é. Super é. Ter ido, apesar de ser uma excelente escola, eu não convivi com pessoas muito diferentes de mim, né? Tanto do ponto de vista de realidade socioeconômica, quanto do ponto de vista enfim, de passado, de trajetória de vida. E isso a universidade pública me proporcionou.
de eu estudar com pessoas que vinham de vários lugares do Brasil, de várias regiões da cidade, que viviam realidades socioeconômicas muito diferentes da minha. Te fez ter um olhar mais atento para Sim, isso, né? sim. Até porque a arte está muito conectada com Sim. isso. Então foi fundamental, assim, pro meu crescimento como ser humano e como artista também, assim. Eu aprendi muitas coisas na faculdade que eu trago hoje pra minha carreira, seja do ponto de vista teórico ou do ponto de vista prático, né? Aprendi muito a escrever. Eu me formei com habilitação em jornalismo, então você exercita a escrita o tempo todo. E ajudou Isso muito, é muito no bom, meu né, trabalho de roteirista também. E como é que surgiu essa vontade de escrever? Quer dizer, não sei se vontade ou se necessidade. Eu sempre rabiscava umas coisas, assim, desde de moleque, mas surgiu por uma necessidade. Já no campo dizer... de se produzir? Eu costumo dizer... Porque o que foi interessante da minha trajetória como eu comecei nos musicais, e é um mercado muito... É fechado, né? É fechado, mas ao mesmo tempo, assim, ele é bem democrático, porque muitos musicais fazem chamada de audição aberta, onde pessoas do Brasil inteiro podem mandar o material e podem se inscrever. Então eu considero que é um mercado democrático nesse sentido. Tem opção também de você só dançar, né? Mas... Cada vez menos, assim, cada vez mais eles querem profissionais mais completos. Pois eu vejo, assim, a geração de hoje em dia, o que eu ia falar. foi a geração que veio depois da minha, é uma geração muito mais preparada do que eu era, por exemplo, quando eu comecei, né? Eu lembro que quando eu comecei, você não tinha atores, cantores, bailarinos tão preparados como você tem hoje em dia, né? Na galera que tá aí na casa dos 20. Tem que fazer tudo, Mas surgiu, eu comecei nos musicais e fui emendando um trabalho no outro, porque foram as portas que foram se abrindo pra mim. E aí, em um determinado momento, eu falei, não, tem alguma coisa que tá faltando. Tô sentindo falta de alguma coisa, tô ganhando dinheiro, tô fazendo trabalhos que estão, né, lotando os teatros enormes, né? Fiquei em cartaz no Casa Grande, lá aqui no Rio de Janeiro, no João Caetano, que são teatros muito grandes. Em São Paulo, em outros teatros também tão grandes quanto. Mas eu senti que faltava alguma coisa. E aí eu me juntei com outros 2 amigos atores, a Leila Savari e o Thiago Marinho, e juntos nós fundamos uma companhia de teatro para pesquisar a linguagem e falar, bom, vamos produzir algo que seja nosso, que tenha a ver com o que a gente quer dizer, porque um dos grandes perigos, né, na minha opinião, dessa profissão, eu acho, de uma maneira geral, que como é uma profissão muito ingrata, muito difícil, você às vezes acaba emendando um trabalho no outro, se você tem essa sorte, esse privilégio, mas dificilmente você vai cair num projeto que você faça um personagem ou que diga coisas que você realmente quer dizer, né? E que você realmente que te movam de alguma forma. Sim. E eu senti muita falta disso. Falei, cara, eu preciso resgatar minhas origens do teatro não musical, que eu não fazia há muito tempo. Falar do que você acredita, né? Falar do que eu acredito. E fazer projetos que realmente tenham a ver com o que eu quero dizer. E aí a gente idealizou um espetáculo chamado Tudo que Aflora, que estreou no CCBB do Rio em 2016. A gente criou toda essa história desse espetáculo, chamamos uma amiga nossa que já era roteirista para escrever, que foi a Luísa Prado, e convidamos o Daniel Hertz para dirigir. Maravilhoso, que né? É maravilhoso, Também. Foi meu professor também. E aí foi, eu acho que um grande despertar pra mim, porque foi o primeiro projeto que eu de fato produzi, que eu idealizei e falei, cara, isso aqui é... Você sabe que não sei como foi na época, mas não é fácil se convencer o Daniel a dirigir, né? Não, pois é. Não sei como é que foi pra vocês, mas ele assim, se apaixona. Ele tem que querer muito, exato. Ele não tem mimimi não, então assim, ele deve ter realmente achado o projeto muito bacana. Ele se apaixonou pelo projeto. Mas coisas muito ricas, assim, você ter um diretor experiente, maravilhoso como ele, que ele tem um olhar muito... Ele tem uma identidade, né? E aí pelo menos tudo que eu assisti dele, assim, é muito... Caraca, isso é muito Daniel. E o lugar que vocês estrearam também, que é maravilhoso, né? Que tem um acesso maravilhoso para todos os públicos, não é um ingresso caro. Sim. Então, foi um lugar bacana, assim, foi né, um ótimo resgatar. Começo, assim, acho que a gente diz que foi uma ótima estreia para a companhia. E aí, realmente foi, assim, um despertar para mim, porque
a sensação que eu tive ao ver aquele espetáculo, que era de fato criado por mim, pelos meninos, e que a gente tinha participado de todo o processo criativo, foi uma sensação incrível, assim, diferente de ter, né, de tudo que eu tinha feito até então, em que eu era apenas ator contratado, e que não tinha essa autonomia, né? Não tinha tanta voz. E aí, e eu falei, bom, quero fazer mais disso. E... Nesse tempo que você estava produzindo, né, esse espetáculo, estava com essa companhia, você não estava mais em cartaz com musicais, né? Não. Ou você deu uma parada mesmo? Eu dei uma parada nos musicais e a gente começou a idealizar esse projeto e produzir esse projeto. E tem uma história muito engraçada, assim, porque quando a gente começou a produzir o projeto, eu não entendia nada de produção, a gente não tinha esse know-how, né? E a gente se reuniu com, acho que, 5 produtores diferentes para falar sobre o projeto. E falar, a gente tem essa ideia, a gente queria fazer. 4 deles falaram... Mentira, 3 deles falaram... Beleza, quando vocês tiverem a grana, vocês me procuram. Uma falou assim... Putz, vocês querem produzir com lei de incentivo? Nossa, vocês nunca vão conseguir, desiste. E teve um quinto, que foi o Bruno Mariós. Nossa. Bem otimista ela. E teve um quinto, que foi o Bruno Mariós, que assim, foi o primeiro que disse assim, beleza, eu topo. O Bruno se juntou com a gente, né, ele tinha uma produtora recém-aberta na época, que é a Palavra Z, ela se associou ao projeto, o Bruno ensinou pra gente tudo que ele sabia de lei de incentivo. Caramba. E um ano depois a gente conseguiu captar recursos pra montar o espetáculo e, de fato, estrear essa peça. Então eu digo, assim, o Bruno é um parceiro meu de vida até hoje, ele produz todos os meus projetos de teatro, inclusive o espetáculo que eu tô fazendo agora. E foi realmente, assim, a pessoa que abriu muitas portas pra gente e que me ensinou muito do que eu sei sobre produção, né? Ele deu esse pontapé inicial para que eu pudesse começar a estudar sobre isso. E aí, lógico, também fui atrás de muitas outras coisas depois pra complementar tudo que ele me passou. Mas foi o que me possibilitou, de fato, começar a produzir meus próprios projetos. Isso é muito louco, né, cara? Como a gente não pode parar no primeiro não, né? Porque... Não, total. Caramba, não sei qual foi a ordem aí, né? Mas a pessoa que falou assim, não, desiste, você esquece. Eu acho que seria legal ela ter assistido o espetáculo. Não sei se ela... Sim. Mas é muito doido. Eu também não sei se eles foram assistir, mas eu espero que duvido, tenham assistido. Né? Eu espero que tenham assistido então, assim, pra ver o que eles perderam, entendeu? Vou ver se isso aqui realmente... Mas só de ser no CCBB. E assim, com a ficha técnica que vocês tiveram, é algo assim que é muito de insistir, né? Total. Eu vejo que tem muito assim de, caramba, a gente tem pessoas interessadas, a gente tem uma ideia bacana, o que falta? E aí, quando consegue as pessoas, ainda assim demora, né? Ainda assim, tem um tempo, né? Porque tudo que envolve esse projeto envolve muitos nãos além do, né? Poderia conseguir o sim do diretor, mas aí não tem o sim do produtor. Mas o teatro, né? E os outros, tem muitos nãos, né, que envolvem. Eu digo muito isso, assim. Uma vez, eu fiz um longa do Sérgio Rezende, chamado Paciente. E a Luciana Braga, que é uma super atriz com uma trajetória... Começou muito novinha e que, enfim, tem uma trajetória muito admirável. Ela me falou isso uma vez, assim. E eu fiquei com isso na cabeça e nunca esqueci. Ela fazia minha mãe no filme e ela falou, Lucas, essa profissão é uma profissão para quem tem resiliência e perseverança. Porque tem momentos que você tá bem, tem momentos que você tá no auge, tem momentos que você tá no fundo do poço, assim. Tem momentos que você tá sem dinheiro, sem trabalho, sem perspectiva de nada. Então, realmente, você tem que ter muita força de vontade e perseverar muito para de fato seguir, porque senão você desiste. São tantos empecilhos, são tantos nãos, como você disse. Muitos. E aí, depois desse projeto, como é que você continuou? Aí, o que aconteceu foi o seguinte. Vocês quando a gente ficaram estava em cartaz, né? A gente fez uma temporada no CCBB do Rio. Daí, a gente foi convidado pelo CCBB de São Paulo, de Brasília, para fazer uma temporada lá também. Aí, fizemos essa temporada, voltamos depois em cartaz no Rio. E fizemos, acho que, mais 5 temporadas no Rio. O espetáculo ficou em cartaz... né, entre temporadas no intervalo de, sei lá, 2 anos e meio, 3 anos. E aí aconteceu uma coisa muito legal, que foi, eu sempre quis fazer cinema. Eu sou de uma família de cinéfilos, minha mãe assiste... É muito louco, assim, às vezes eu sento com a minha mãe do lado dela, assim, pra ver uma série, e falo, cara, tem uma série nova que você precisa assistir. Ela fala, já vi.
Aí eu mostro uma outra série de uma plataforma que eu acho que ela nunca nem acessou. Ela fala, ih, já vi. Então, assim, eu sou de uma família de cinéfilos. Meu irmão também é super cinéfilo, então eu sempre quis fazer cinema. E era uma coisa muito distante pra mim. Era uma coisa que eu falava, gente, isso vai chegar na minha vida daqui a muito tempo, se chegar, né? E aí aconteceu uma coisa muito legal, que foi o Sérgio Rezende, que é um super cineasta, que dirigiu vários filmes brasileiros, né, muito importantes. Zuzu Angel, Mauá. Ele foi assistir o Tudo que a Flora numa temporada que a gente fez no Teatro Ipanema. Ele tava escalando elenco pro Paciente. E ele foi assistir por indicação de uma amiga minha, Marina Erlanger, que era assistente de direção do projeto. E aí um dia, enfim, a gente fazia temporada acho que de sexta a domingo, ou de sábado a segunda, enfim. Aí um dia, na semana seguinte, toca meu telefone, meu celular. Era o assistente da produtora de elenco, falou, olha, o Sérgio Rezende queria marcar uma reunião com você lá na produtora dele. Você pode, na terça-feira, quarta-feira? Eu falei, posso, lógico. É trote? Eu falei, gente, vou lá, né? Vou chegar lá, é pegadinha, meu irmão. Fui. E aí, cheguei lá, na produtora, na Morena Filmes. Cheguei na sala do Sérgio e tava o programa do Tudo que a Flora em cima da mesa. Eu falei, cara, o cara foi assistir. E eu tinha feito uma participação numa série que ele dirigiu em 2014. Isso foi 4 anos antes. Uma participação de um episódio. Eu falei, pô, Sérgio, não acredito, você foi assistir a peça. Ele falou nada. Ele falou, não, eu gosto de apaisana. Não gosto de aparecer muito, não. O negócio é o seguinte, eu tô aqui produzindo... Com essa voz. Ele fala assim, eu tô aqui produzindo... Vou dirigir um filme sobre o Tancredo Neves. E aí eu queria te convidar. Cara, quando ele falou convidar, ninguém nunca tinha me convidado para nada na minha vida, né? Meus olhos se abriram assim pra fazer o Aécio Neves. Aí eu fiz assim, ó. Eu acho que eu fiz uma cara tão tipo, minha cara desmontou completamente. Que ele imediatamente falou assim, não, mas olha, ele não tinha carreira política ainda. Ele era só secretário do avô, porque ele era neto do Tancredo. É um papel que vai ser mó barato. Enfim. E eu saí de lá com uma sensação tipo, cara, que louco, Você nunca nem costou dizer não, né? Ele que achou. Eu falei, gente, e eu sempre tive a gente tem essa consciência como atores, eu acho que quem não tem que ter, que o ator, ele várias vezes vai fazer papéis que são de personagens que têm que têm crenças, que têm ideologias, que têm filosofias de vida, valores que você não concorda. Mas faz parte do trabalho. Eu acho que você tem que ter essa consciência, mas faz parte do trabalho. E, cara, foi, assim, a minha primeira experiência com o cinema. Foi inesquecível, super filme, né? Foi um super filme. Eu aprendi um monte. O elenco, assim, era um elenco incrível, assim. Eu era neto do Otton Bastos e da Esther Góes. Fiz cena com o seu Emiliano Queiroz, fiz cena com Otávio Miller, Luciana Braga, enfim. Só gente grande. Só gente muito grande que já fazia isso há muito tempo. E eu fiquei completamente apaixonado por essa experiência. Eu falei, gente, eu quero fazer mais disso. E tem uma coisa que eu costumo dizer que também foi um dos fatores que me motivou nessa transição de carreira, que é eu percebi muito cedo que o mercado te bota em caixinhas, né? Então, assim... Se você deixar. Então, eu fiz muitos musicais no começo. Eu não era chamado para testes de cinema, de TV e de teatro não musical, porque eu era um ator de musical. Então, grande parte também da minha motivação para fundar a companhia, fazer o Tudo que a Flora foi... Eu quero mostrar para as pessoas que eu posso fazer teatro não musical também. Porque é, inclusive, de lá que eu vim, né? No tablado. Ah, sim. Isso que eu ia falar. Inclusive, a sua paixão maior nem era o musical, Nem era o né? musical. Foi assim, a primeira porta que se abriu para mim. Foi uma super oportunidade. Eu sou muito grato, né? Ao Charles e ao Cláudio. A Marcela Altberg, que foi a produtora de elenco, que de fato fez, que me deu essa oportunidade. Mas não era o meu objetivo, nem a minha paixão maior. E, bom, depois que eu fiz o Paciente, eu falei, cara... Eu finalmente estou fazendo cinema, que é uma coisa que eu quero muito, e eu fiquei completamente encantado por fazer cinema, eu quero fazer mais disso. Então eu preciso mostrar para as pessoas que eu posso fazer isso se colocar também. No mercado para ser visto, exatamente, né, de alguma forma. E aí eu falei, como é que eu faço isso? Caraca, que loucura. Eu ia te perguntar isso, você nunca chegou a voltar a buscar os musicais, né? Os testes de musicais? Eu cheguei a fazer depois de Tudo que a Flora...
eu cheguei a fazer um outro musical que foi o Chaves, um tributo musical lá em São Paulo, com direção do Zé Henrique de Paula, que é um diretor maravilhoso também lá de São Paulo, era um cara com quem eu queria muito trabalhar. E fui fazer esse projeto por causa disso, porque queria conhecer o Zé e queria trabalhar com o Zé. Mas tirando o Chaves pontual, foi o último. Tirando o Chaves foi o último projeto de musical que eu fiz. Fiz depois também um outro musical, mas aí foi um musical autoral, que eu escrevi junto com o Thiago Marinho. Foi o segundo projeto da companhia, chamado Pescador e a Estrela. Que aí eu escrevi e eu fazia o personagem principal. Era um projeto que também, mais uma vez, foi idealizado, foi criado por mim. Então foi uma situação um pouco diferente. Foi o projeto inclusivo? Que exatamente. Eu lembro que você, quando eu vi você conversando com a Marina, eu lembro um pouco de alguns detalhes assim, que você falou dele. Tinha um objetivo, né, específico, né? Total, e era um projeto autoral. Eu acho que os meus projetos autorais sempre vão me dar um prazer enorme, né, de fazer. Eu digo muito isso pra Marina, assim. Eu disse nessa live e já disse algumas outras vezes também. Eu demorei muito tempo pra entender que eu sou um artista de sucesso, apesar de não estar no ar na televisão. O que não significa... Porque as pessoas caracterizam um artista de sucesso se elas te veem, né? E o que é te ver, né? Porque, assim, as pessoas não têm como estar em todas as mídias, né? Não tem como estar em todos os lugares onde você se apresenta. E o que você faz é muito difícil e é muito grandioso. Sim. Então, sabe, você precisa se reconhecer nesse lugar. Mas é difícil, é difícil. Muito. Porque a gente tem uma cultura no Brasil em que as pessoas associam muito o sucesso à TV Globo. Associam muito o sucesso à Netflix. Agora tem os streams, exatamente. Você realmente só é alguém se tiver exatamente. Se for qualquer pontinha que seja, Sim. né? E isso que você falou é muito curioso, assim, da pontinha. Porque eu lembro que, recentemente, eu fiz uma participação em Além da Ilusão, que foi uma participação, acho que de 3 capítulos. E eu tava no ar, eu tava em cartaz, eu tava ensaiando. Enfim, não me lembro agora. Mas eu já tinha feito coisas bem maiores no teatro, em que eu era protagonista, né, dos projetos. E as pessoas falaram... Eu recebi mensagem de muita gente, tipo... Te vi na Globo, te vi na novela. Nossa, agora vai, hein? Então, assim, é muito louco que existe essa cultura no Brasil. É ótimo. De que se você faz alguma coisa na televisão, agora a sua carreira finalmente vai deslanchar. E a gente sabe que não é real, né? Pode ser que te ajude, né? Às vezes não, às vezes é um trabalho específico e morre, né? Você acaba tendo que fazer outras coisas. Às vezes ele te abre uma outra porta. Mas não dá pra você pegar esse... Mas é impressionante a projeção disso, Total. E eu sempre me inspirei muito em artistas que eram plurais. Artistas que transitavam por todos os meios, por todos os veículos. Porque eu acho que, no fundo, isso é o que todo ator quer, na verdade, né? Você tem uma oportunidade de fazer um trabalho na televisão, depois fazer um filme, depois ficar em cartaz no teatro. Óbvio que tem pessoas que gostam mais de teatro, menos de teatro, pessoas que não fazem teatro, pessoas que não fazem TV. Mas eu sempre me inspirei muito nisso. Então eu sempre digo, assim, a minha trajetória até agora, né, e essa coisa desse reconhecimento do sucesso que eu tenho, apesar de não estar na televisão, não significa que eu não queira fazer televisão, né? Não significa que eu não queira fazer uma série pro streaming. Pelo contrário, eu quero muito. Mas foi o que me possibilitou ser os americanos têm um termo que eles usam que eu acho muito legal, que chama working actor. Ser um ator que tá ativo no mercado e que tá trabalhando e que tá vivendo de arte, vivendo da sua profissão, do seu ofício. Aí depois do Paciente, você... Aí o que aconteceu foi... Eu tô tentando seguir... Eu sou muito prolixo, então se você tiver pergunta, não é isso não, você veio aqui pra falar, é só pra eu entender a linha aqui da sua carreira, que eu tô achando interessantíssimo. E aí, vamos lá. Eu fiz o Paciente. Bom, fiz tudo que é a Flora. Fiz os musicais, fiz tudo que é a Flora, fiz o Paciente, queria fazer mais cinema. E aí o que eu fiz? Eu me juntei com uma outra amiga, que também é atriz, roteirista. Esse é o cara do... Não, tem uma frase que me disseram outro dia que... Eu acho ótimo, tem que fazer isso mesmo. Que é assim, agregar com quem... Diga-me com quem andas e te direi... Cara, que sortudo que você é. Uma coisa assim, sabe? Depois que tá tudo pronto, pois né? Pois é. E aí me juntei com a Mel Carvalho, que é essa amiga que também é atriz, também é roteirista. E ela tava numa situação parecida com a minha. Ela tinha se formado em artes cênicas e nunca tinha tido assim uma grande oportunidade de trabalho. E ela
E ela também queria poder mostrar um pouco mais o trabalho dela, enfim. Ter um material para apresentar, né, pros produtores de elenco e ser cogitada para testes. A gente sentou e escreveu juntos um curta chamado Depois daquela Festa. Que tá no Globoplay agora, Que tá né? no Globoplay agora, exatamente. Agora vai. Exatamente, pois é. E aí, esse curtinha, cara, é o meu xodozinho, assim, porque foi um projeto que a gente não esperava nada dele, e ele, assim, surpreendeu e ultrapassou todas as nossas expectativas. A gente escreveu esse curta, é um curta super doce, super leve, que é sobre um garoto, que era o personagem que eu fazia, o Léo, que descobre que o pai é gay quando ele vê o pai beijando um outro cara numa festa. E ele passa o filme inteiro tentando encontrar a maneira perfeita de falar pro pai que já sabe da sexualidade dele, porque é um assunto delicado, e ele fala, cara, eu não quero constranger meu pai, então eu quero achar a maneira perfeita. Ele cria um super plano pra contar pro pai, que naturalmente fracassa, dá tudo errado, enfim, no final do filme eles têm a conversa. É um curta-metragem de 15 minutos. A gente escreveu esse curta, a gente fez um financiamento coletivo pra levantar. O Caio Scott, que é um amigo nosso que também é ator, também é diretor, Conheço. dirigiu. Também lá do Daniel Hertz. Também do Daniel Hertz, exatamente. Dirigiu o curta. Ele, Anitta Chaves, inclusive vai estrear agora o Medusa, que é o da Anitta Rocha da Silveira. O longa que vai entrar em cartaz nos cinemas agora, que a Anitta fez. Que inclusive é maravilhoso, eu fui assistir ontem na pré-estreia. Então super recomendo pra galera assistir. O Caio, a gente chamou o Caio pra dirigir, ele topou. A gente levantou os recursos através do financiamento coletivo para fazer o filme. E fizemos o filme. E aí terminou o filme ficou pronto, o filme ficou tão bonitinho. Eu falei, gente, eu quero que as pessoas vejam isso, porque originalmente era só pra gente ter um material, mas o filme ficou realmente muito legal. E eu falei, bom, o que eu faço, né? Quero tentar festivais, não sei nada sobre festivais. O que eu vou fazer pra tentar descobrir? E tem um cineasta que é meu amigo hoje, que é o Daniel Ribeiro, que tinha dirigido um curta que depois virou um longa, chamado Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. O curta chama Eu Não Quero Voltar Sozinho. Que tem um perfil muito parecido com o nosso. Eu falei, bom, vou tentar mandar uma mensagem pro Dani e ver se ele topa bater um papo comigo sobre distribuição e me dar umas dicas. Porque tanto o curta quanto o longa, foram para festivais no mundo inteiro, ganharam vários prêmios, enfim. Tiveram um super reconhecimento. E aí eu falei, bom, vamos lá. Entrei no site da produtora dele, a Lacuna Filmes, deixei lá uma mensagem, aquela caixa de mensagens que tem. Falei, bom, torcer pra ele me responder. Ah, você não conhecia ele, Não né? conhecia ele, não conhecia. Nunca tinha trocado meia palavra com ele. Mandei essa mensagem na cara de pau. Um mês depois ele me respondeu. Eu entrei no meu e-mail, tinha uma mensagem lá dele. Falou, vamos tomar um café, você topa? Só que ele é de São Paulo, sou do Rio. Eu falei, pode ser um Skype? Ele falou, não, tudo bem, vou te mandar o meu WhatsApp, você me manda uma mensagem e a gente se fala. Fizemos uma videochamada de 1h30, em que ele falou, enfim, me deu todas as dicas de distribuição que ele tinha pra dar. Conversamos sobre produção, sobre milhões de coisas. E eu falei, bom, agora eu vou inscrever. Inscrevi o curta nos festivais. E o curta acabou sendo selecionado para 62 festivais no mundo inteiro. 62 não é pouca coisa não, né? Em 25 países, ganhou 10 prêmios, inclusive meu primeiro prêmio de melhor ator, num festival em Campina Grande. Que legal. Eu lembro disso, mas bom você tá falando isso, né? É porque eu tô lembrando das coisas que você falou na live, né? Faz muita ponte com o Chegar no Órfãos, né? Sim, sim. E aí, bom, E aí foi assim, eu falei, gente, existe um mundo, né? Existe um mundo de pessoas. A gente participou de um programa num festival, que era um programa chamado Five Films for Freedom. São 5 curtas que são selecionados anualmente e que eles são exibidos em 110 países, alguns dos quais ser LGBTQIA+, é crime. Então eu recebi mensagens de pessoas do mundo inteiro falando, eu assisti seu filme mudou minha vida. Eu hoje me sinto mais à vontade para conversar com meu pai sobre a minha sexualidade. Pais que também não tinham ainda coragem de conversar com seus filhos sobre. Me escreveram falando, cara, como esse filme foi importante pra mim. E aí terminou a carreira de festivais do filme. Eu falei, bom, agora... Isso foi quanto tempo? Geralmente dura uma média de 1 ano e meio. Uma carreira de festivais, foi bastante tempo assim. com esse curta, né? Isso.
Mas fazendo coisas em paralelo, fazendo coisas em paralelo, assim, o filme já tava pronto, o filme circulando, e nessa época eu tava em cartaz com o Chaves, e depois eu fiz uma série pra HBO também, que foi dirigida pelo Daniel Ribeiro. Que legal. Que foi a partir do contato que eu fiz com ele, eu comecei a seguir ele no Instagram, e eu vi um post que ele fez, que tinha saído, acho que na Mônica Bergamo, uma notinha dizendo que ele e a Vera Egito tinham escrito uma série, que estavam procurando o elenco, e eu mandei uma mensagem pra ele e falei, é um projeto que me interessa, tem papel pra mim? Posso fazer teste? Mandei meu material, fiz o self-tape e rolou. Então eu, em paralelo com a trajetória do curta em festivais, eu tava trabalhando em outros projetos. Você é uma pessoa de meter a cara mesmo, né? Eu sou muito cara de pau. Porque quando você falou Muito cara de pau. Mandei e-mail, mandei ali na caixinha, porque eu faço muito isso. Sim. Eu comecei esse projeto sem conhecer ninguém. Então, assim, isso de um mês, de repente a pessoa responde. Com um mês você já acha que a pessoa não vai responder nunca mais, né? Nossa, eu achei total. Com uma semana eu já acho que morreu, né? Bom, fui ignorada. Mas acontece muito, né? Acontece muito das pessoas. E a gente não sabe por quê. Eu não sei, acho que eu nunca vou saber. Mas é muito doido, porque às vezes uma pessoa responde daqui a um mês e às vezes outra pessoa que você acha muito que ela iria te dar a moral. Total. Que ela ia, de alguma forma ali, sei lá, te dar uma bola ali. Sim. A pessoa desaparece, some e você... Cara, por que será, né? Por que será? Mas eu acho que a gente tem morre sem essas respostas. Eu acho que existe esse lugar, assim, duas coisas que você falou que eu acho que são muito importantes, e eu falo pra todo mundo isso, assim, cara, o não você realmente já tem. Então vamos correr atrás do sim. Essa é, assim, a minha principal filosofia de vida e de carreira. O não que você acredita que tem, né? Porque às vezes você nem tem, né? Às vezes o sim só tá lá escondidinho, ele depende de um passinho seu pra você conseguir. Nunca te viu? Você não, exatamente, né? Exatamente. Mas se você de fato não fizer nada, você vai ficar com o não. E eu acho que isso que você falou é muito legal, porque muitas coisas que aconteceram na minha carreira, elas aconteceram graças à generosidade de outras pessoas, né? Porque enxergaram em mim uma possibilidade, porque me deram uma oportunidade, porque toparam compartilhar o conhecimento delas comigo. Então é uma coisa que eu falo muito, assim, a gente tem que trocar essa generosidade com as pessoas, sabe? Então, nos projetos patrocinados, projetos incentivados que eu faço, que tem como contrapartida, né? A gente quase sempre bota oficinas, oficinas gratuitas, onde eu transmito um pouco desse conhecimento da minha experiência para as pessoas, né? Principalmente o conhecimento que eu tenho de lei de incentivo, de captação, de empreendedorismo, porque eu acho que são coisas que ninguém vai te dizer, ninguém vai te ensinar, e não me ajuda em nada a ficar com esse conhecimento só para mim. Sabe? E são coisas que raramente você aprende num encontro, Sim. em dois. Às vezes você até compra um curso, mas é muito difícil, assim, você colocar no papel. Então, é algo que realmente exige boa vontade da pessoa, Sim. né? Eu estudei isso em tempo, mas assim, mesmo com com todo o aparato ali, com a explicação, é difícil. Continua sendo difícil. Sim. Com muito tempo de prática é que você vai pegando o fluxo da coisa. Mas se você puder retribuir de alguma forma, né? Se você puder levar esse conhecimento para alguém, ou de atuação, é maravilhoso. Total. Porque são coisas que realmente faltam no mercado, né? Até Sim. quando a gente estuda artes cênicas, se tiver essa matéria de produção, não ensina tanto. Nossa, seria essencial. Seria essencial. Eu me formei em artes cênicas também, mas assim, o que a gente aprende de produção é muito limitado. Não chega não faz nem cosquinha porque o mercado é pesado, é duro. A gente aqui tem várias defasagens, eu acho, né? Eu tive a oportunidade de estudar, fazer um curso nos Estados Unidos durante 4 meses em Nova York. E comparativamente, assim, a gente aqui estuda muito pouco técnica. Até o trabalho que a Marina desenvolve, a Marina Rigueira, é um trabalho, né, ela, a Letícia Helena e vários outros profissionais que ensinam técnica aqui no Brasil. É um trabalho muito importante, porque nos Estados Unidos os atores americanos todos estudam técnica. Seja ela qual for. Mas eles têm um trabalho teórico por trás, que ajuda você a ter alguma coisa para você agarrar, né? Quando você vai se preparar para um teste, para um trabalho. E lá fora também você tem, geralmente, aula de business, para você entender como o mercado funciona, como se colocar, o que é essencial você ter. Então, eu acho que são algumas defasagens que a gente tem e que, enfim, as coisas estão começando a melhorar em relação a isso. Mas que eu acho que são fundamentais, porque senão você se forma e você fica completamente perdido, você não sabe o que fazer. Muito. E é muito angustiante, né? Tem a questão da terapia também, né? Nossa, total.
Total. É o que Que faz acho com que que você todo artista- sobreviva um pouquinho, exatamente. Como não ter essa angústia, né? Porque por mais que você esteja se produzindo, ou sendo chamado para trabalho, ou fazendo coisas, sempre tem uma angústia ali de, caraca, mas e se não rolar, né? E se não tiver dinheiro, né? E se não... E se... É muito... é muito... Atormenta muito, né? O ator, esse lugar. Aí depois que você fez o... Aí eu fiz o depois daquela festa. E aí, uma coisa que eu esqueci de falar, que eu queria complementar, que eu acho que é legal, que tem uma outra coisa que também ninguém te diz, que é... Quando você faz um curta-metragem, um longa-metragem, você tem um produto na mão. Esse produto, ele pode ser monetizado. Você pode ganhar dinheiro em cima desse trabalho, né? Então, eu fui correr atrás disso. A gente ganhou alguns prêmios com o filme, isso permitiu que a gente também ganhasse um dinheiro, né? Lucrasse. Porque, na verdade, assim, a gente fez um financiamento coletivo para levantar os gastos pro filme. Só que os gastos nunca são o que você prevê. Sempre mais. Sempre mais. Então, acabou que eu e a Mel botamos todo o cachê que a gente tinha reservado pra gente pra resolver furos e buracos de orçamento que a gente não tinha previsto. E com os prêmios que a gente começou a ganhar, a gente começou a conseguir se pagar. E Você conseguiu ir buscar? É porque você falou que teve premiação fora. Alguns mandam, eles mandam. Alguns mandam tá. certificado, outros mandam troféu e eles mandam os prêmios. Aí você não chegou a sair do Brasil pra buscar nada, né? Eu fui assistir, eu fui com o Caio, a gente assistiu o filme num festival em Atlanta, que passou, bacana. que foi muito legal, que a gente ganhou o prêmio do público de melhor curta. O Caio foi pra Londres, foi pra Chicago também pra assistir a estreia mundial do filme. E a gente tinha sido convidado pra participar. Esse programa que eu falei, o Five Films for Freedom, ele é de um festival chamado BFI Flare, que é o Festival de Cinema LGBT do Instituto Britânico de Cinema, que é um festival muito importante, é um dos maiores festivais de cinema LGBT do mundo. E a gente ia pra lá, chegamos a ser convidados com passagem, com hospedagem, só que o festival era em março de 2020. Ah, tá. O mês em que o mundo parou. Então, o festival foi transferido só para um online, então a gente acabou não indo para essa exibição. Mas rolou, né? Bastante coisa. Mas rolou. Nós fomos também nos festivais brasileiros em alguns. Muito legal. Então, a gente conseguiu Vocês curtir. levantaram uma grana, né? E aí, a partir disso, a gente começou a vender o filme. Então, a gente licenciou o filme para plataformas online. E aí, quando eu descobri que o Telecine estava comprando curtas, eu cavuquei esse contato, entrei em contato com eles, apresentei o filme, eles se interessaram e compraram. Então hoje o filme está disponível não só na programação do Telecine e do Megapix, mas também no Globoplay. Porque Gente, a associação do Telecine com o Globoplay, como se fosse o streaming do Telecine, entendeu? E é um outro mercado também meio obscuro, né? Que como que faz isso, né? Às vezes as pessoas têm, né, uns vídeos legais, materiais legais, mas não sabem o que fazer. Sim. Então, aí a partir daí eu falei, cara, eu quero fazer mais cinema, e a gente escreveu depois mais um curta, o Todos os Prêmios que Eu Nunca Te Dei, que estreou em 2022, ano passado, que também foi para vários festivais, também ganhou prêmios. Fiz o Todos Nós, que foi a série para HBO, né, a partir do contato com o Daniel, que também foi um projeto muito... Foi minha primeira experiência fazendo uma série com um personagem, né, regular e... No streaming, né? Então também foi uma experiência muito, muito bacana. Foi a primeira série brasileira a falar sobre não binariedade. Então a gente tinha um elenco e uma equipe muito, muito diversos. Que foi também uma experiência muito bacana pra mim como ator, como pessoa. E aí fui pros Estados Unidos. E quando voltei dos Estados Unidos... Bom, eu lá nos Estados Unidos tive meu primeiro contato com órfãos. Nesse curso que eu fiz nos Estados Unidos, eu li, sei lá, 35 peças. Eles são muito intensivos, né? Muito. São processos imersivos. Eu uma vez fiz na Universidade de Edimburgo, e assim, 15 dias eles te dão 20. Que legal, uau. É um projeto com o British Council. Que legal. E aí eles têm todo ano isso aí. Tinha alguns brasileiros lá, uns 10, se eu não me engano, uma galera, assim. E aí a gente não conseguiu... Lá que a gente foi pegar realmente a maioria dos livros, né? Porque tava tudo em inglês e tal. E, caraca,
como que a gente lia aquilo tudo de uma vez, assim, é realmente um processo imersivo, mas você fica louco, porque é cada texto, é cada peça que você fica, meu Deus. Eu passei por isso também. Demais, é bom demais. Muito louco, eu cheguei nos Estados Unidos, né, na primeira semana de curso, e aí eu tinha uma disciplina com uma professora maravilhosa que vai ficar pra sempre na minha memória. Ela chamava Alice. A matéria que a gente tinha com ela era Scene Study, né? Estudo de cena. Então, cada aluno ia pegar 2 obras, 2 peças para estudar e ia levantar ao longo do curso 2 cenas de cada obra. E ela deu no primeiro dia de aula a lista de peças que ela ia trabalhar. E eu não conhecia, assim, eu conhecia uma. Das, sei lá, 20 que ela ia trabalhar. E aí foi engraçado, porque os americanos todos conheciam tudo, né? Tipo, caraca, você ganhou uma peça tal, eu amo essa peça da minha vida. Nossa, meu sonho é fazer esse papel. E eu assim, gente, preciso correr atrás desse prejuízo, né? Porque eu vou ficar pra trás, eu não conheço nada. Então eu lembro que eu me enfurnei em casa durante uma semana. Eu falei, vou ler todas essas peças. E a gente demora um pouco mais pra ler, né? Porque, enfim, não é a nossa língua materna. Volta no Volta, às vezes você perde uma coisa, você volta pra entender. E aí foi nessa ocasião que eu tive meu primeiro contato com órfãos. E eu falei, cara, foi uma peça que mexeu muito comigo, porque é uma peça que fala sobre afeto, ela fala sobre a falta, ela conta a história de 2 irmãos que não tiveram pai, não tiveram mãe, que sequestram um misterioso homem de negócios para pedirem resgate. E esse cara acaba, de uma maneira surpreendente, se tornando a figura paterna que eles nunca tiveram. Essa peça vai voltar pra cá, assim... Vai voltar pra cá. Eu vou já dar um spoiler pra vocês. Ai. Ela volta em junho em cartaz no Rio de Janeiro. Me ajuda? É porque assim, eu tô acompanhando você já há muito tempo essa peça. Sim. Porque eu tenho uma bebezinha, né? E eu não Sim. consegui ainda, mas eu vou conseguir. Então, Sim. você, por favor. Não, isso já tá fechado. A gente volta em cartaz em junho no Rio. E... Tá fazendo um tour aí, né? a gente tá agora viajando, tá né? O chique. projeto estreou em outubro, no eFuturo. A gente ficou em cartaz por 2 meses. E aí, janeiro até o início do carnaval desse ano, a gente voltou em cartaz de novo no Glaucio Gil. E agora está fazendo uma circulação por 7 municípios do estado do Rio. Inclusive, bom, agora São Gonçalo, as próximas praças, né? São Gonçalo e Maricá, esse final de semana, dias 17, 18 e 19 de março. 25 e 26 a gente faz Nova Iguaçu. 31 de março, Teresópolis. 1º de abril, Petrópolis. E depois de 14 a 23 de abril, a gente faz 2 semanas em Niterói, no Teatro da UF. Então... Bastante trabalho aí tem bastante coisa pela frente. A gente ganhou também o edital do SESI para fazer as 5 unidades do SESI no estado do Rio. Então vai ter também Caxias, Itaperuna, Macaé, Jacarepaguá e Campos. E aí depois a gente volta em cartaz no Rio, cidade do Rio de Janeiro, com a peça. E eu falei, bom, voltando, né, quando eu tive o contato com a peça, eu falei, cara, eu quero fazer essa peça. E tem uma vantagem da peça do ponto de vista de produção, que assim, são só 3 atores, é um cenário único. Uhum. Então isso Diminui, barateia, né? facilita, né? Que é uma coisa que quando você tá produzindo, você tem que sempre pensar. E aí voltei pro Brasil. Quando eu voltei pro Brasil, descobri que meu pai tava com câncer. E poucos meses depois, meu pai faleceu. Foi rápido, Foi. né? E aí Ou eu ele falei, já sabia antes e você tava cara, fora? eu suspeito de que ele já sabia antes. Ele tava já há um tempo com uma tosse, o câncer foi no pulmão. Ele tava há algum tempo com uma tosse que não passava por nada. Mas também você tava viajando, Eu tava né? viajando, então também assim... Acho que ele também não quis falar nada. Meu pai era médico, então ele sabia, né? Tem isso. Mas vocês passaram um tempo juntos, né? Foi bom, Passaram, ele chegou... claro. Isso aconteceu. E aí, quando meu pai faleceu, eu falei, cara... Fez todo sentido, né? Fez todo sentido. Eu falei, cara, eu preciso fazer essa peça. Realizar, Preciso fazer essa peça. E aí eu fui atrás dos direitos, comprei os direitos do espetáculo. E aí passei um ano pré-produzindo, captando. E aí fomos contemplados no final de 2019 pelo edital do eFuturo. Que é um edital que eu considero muito bacana, porque a Oi é uma empresa que patrocina projetos e que faz isso de uma maneira muito democrática. Eles abrem um edital que é aberto para o Brasil inteiro, quem quiser pode inscrever um projeto. Foi isso que eu fiz, eu inscrevi o projeto. A gente ficou em primeiro suplente.
um projeto caiu e a gente subiu. Então, assim, é porque era pra acontecer mesmo. Lógico, era. E aí era pra gente estrear em maio de 2020, mas aí também veio a pandemia e atrasou tudo. Mas, bom, no final das contas estreamos. Chegou o momento, Estreamos bem, o espetáculo tá super bem falado, a gente recebeu críticas ótimas. Fomos indicados no Sesc Gran Rio, melhor cenário, melhor figurino. Que legal. Como é que você chegou no Filbert? Você já conhecia Cara, ele? Já tinha trabalhado com ele? Eu já tinha assistido algumas coisas dele, queria muito trabalhar com ele. E o Bruno, que é o meu sócio, que é o produtor do espetáculo, também tinha vontade de trabalhar com ele. Então, meio que uniu o útil ao agradável, assim, o desejo do Bruno com o meu desejo. E foi, assim, a melhor coisa que poderia ter acontecido pro projeto. Ele foi um super pai para esses 3 órfãos. Eu, Rafael Queiroz e o Hernani Moraes. Ele entrou como diretor e ator, né? Não, ele não faz como ator, não. Ele só dirigiu, é. Ah, tá. Eu digo do ponto de vista, né, metafórico. Ele foi um super pai, porque é verdade. ele foi quem guiou a gente, né, nesse processo. E ele é um doce de pessoa, um diretor maravilhoso, assim. É bom quando tudo casa, né? Casou muito. O elenco, a direção, a produção, todo mundo tá falando a mesma língua. Eu não conheço ninguém que tenha trabalhado com ele que não tenha gostado. Então, assim, é um cara muito, muito bacana e que eu espero que a gente ainda trabalhe muito juntos. E se alguém te pergunta, assim, né, por acaso, Lucas, te pergunta não, mas te fala, né, nossa, Lucas, tu é muito sortudo mesmo, né, porque deu certo esse negócio aí que você faz, né, de artista. O que você pensa na hora, o que você fala? Quando uma pessoa manda assim, agora vai, não sabe de nada, assim, do seu histórico, e quando a pessoa fala isso, o que vem na sua cabeça? Dá muito trabalho, né, assim. Eu digo... Dá nada. Digo muito isso, assim, que exige muita dedicação, seja seguindo a linha que eu sigo, né, de me produzir, e que acaba também chamando outros trabalhos, né? Eu fiz, a partir dos projetos que eu idealizei, outras portas se abriram, porque eu acho que quando você produz um projeto, quando você idealiza um projeto, você está mostrando para o mercado o seu melhor, né? A melhor coisa, a melhor faceta sua que você pode mostrar. E que você faz boas escolhas também, né? Então, assim, porque você não deixa qualquer um meter o dedo no seu projeto. Total, e você escolhe o caminho que você vai trilhar, né? Qual personagem que você vai fazer, o que você quer fazer agora. Então, eu acho que exige muita dedicação, exige muita... É difícil, é chato. Às vezes eu me pego em casa resolvendo coisas totalmente burocráticas, inscrevendo edital, é chato, né? O lado você que faz isso? Eu achei que fosse o Bruno. A gente faz juntos, mas assim, hoje em dia eu inscrevo os editais todos sozinho e ele revisa depois, porque ele também tem outros projetos, né? De outros realizadores, né? Que trabalham com ele. Então é chato, é difícil, mas ao mesmo tempo me dá uma realização que eu acho que provavelmente eu ainda não teria conquistado na minha carreira se eu não fizesse isso, né? Se eu estivesse esperando as oportunidades chegarem. Então, exige muito trabalho, exige muito estudo, exige muita dedicação e força de vontade, mas, ao mesmo tempo, é muito, muito gratificante, muito... E o que é sorte pra você? Tu acha que nesse caminho aí você teve só... Bom, vamos ver o que você diz que é sorte pra você. Eu acho que eu tive sorte de... Eu acho que quando você faz escolhas, elas podem ser escolhas, né? Eu não sei se existe certo e errado, mas elas podem ser... Que te favoreçam melhores ou não, escolhas, né? ou escolhas que não necessariamente são as melhores. Eu acho que eu tive sorte porque eu sempre segui a minha intuição muito, né? E o meu desejo, eu sempre deixei o meu desejo falar. E eu acho que as escolhas que eu fiz até hoje foram escolhas muito sortudas, porque elas me trouxeram as coisas que eu tava esperando, né? Então eu acho que, por exemplo, como você mesma colocou, a escolha, por exemplo, do Filber para dirigir o espetáculo foi uma escolha de muita sorte. Mas você não conheceu ele ontem, né? Mas eu também não conheci, assim, eu conheci o trabalho dele, mas não conhecia ele como pessoa. Ah, sim. Às vezes, né, a gente vê o que mais tem por aí são super artistas, um super diretor, um super ator, mas que é um colega de cena difícil, ou é um cara que é autoritário, né? Então, assim, eu acho que a gente
pode se confrontar com isso em vários momentos da carreira. Então, eu acho que assim, eu sempre tive... Eu acho que eu segui minha intuição. Foram escolhas assertivas. E foram escolhas assertivas. Então, eu tive a sorte de encontrar pessoas muito bacanas na minha caminhada até agora, que colaboraram comigo e que contribuíram e que somaram e que fizeram com que, de fato, todas as coisas que eu construí até agora na minha carreira fossem sucessos, né? Então, eu acho que isso é realmente algo muito, né, faz toda a diferença, assim, é muito precioso mesmo que as pessoas tenham, não só a generosidade, mas elas tenham esse olhar que fala a mesma língua que você, né? Porque se vocês não estiverem caminhando juntos no projeto, não adianta só ter o nome do cara, né? Precisa ser o que vocês dois acreditam, no mesmo, né, seguindo ali juntos e em concordância, né? De uma maneira bem objetiva, acho que eu tive sorte nas minhas parcerias, sabe? Eu acho que isso é muito importante, porque é uma carreira que você não faz nada sozinho. Zero. Você faz isso, todas as coisas que você faz com outros artistas, com, né, o teatro principalmente, o cinema também. É a força do coletivo. Eu acabei nem te perguntando uma coisa que eu sempre pergunto aqui, né? Se você lembra de algum super perrengue na sua carreira. Cara... Porque essa parte sempre vem com umas coisas muito engraçadas. A pessoa lembra perrengues, assim, a gente precisa... Defina perrengues, assim, porque... O que você considera perrengue, cara, porque... eu tive muitos, assim, eu diria muitas dores de cabeça, preocupações com várias coisas, assim. Uma história que eu conto muito, né? As pessoas às vezes acham que, porque produzir... Cara, produzir é muito perrengue. Eu lembro quando a gente foi fazer o Depois daquela Festa, que na véspera da gente começar a filmar, uma das locações que a gente tinha fechado, que era onde a gente ia filmar a cena da festa, que era uma das cenas mais importantes do filme. Que é o nome do filme? Que é o nome do filme, exatamente. A gente recebeu na véspera de começar a filmar, às 10 horas da noite, uma mensagem do local dizendo: entrou um evento aqui pra gente, a gente vai ganhar 10 mil reais com esse evento. A gente não tem como dizer não, infelizmente a gente não vai poder atender vocês. E a gente ficou, meu Deus, o que a gente vai fazer, né? Tipo, a gente ainda tinha uma diária, 2 diárias antes, mas era final de semana, ninguém trabalha direito final de semana, onde é que a gente vai achar esse lugar? E aí a gente ficou desesperado, a gente falou, o que a gente faz? Será que a gente adia? Mas aí se a gente adiar, a gente vai ter que pagar mais equipamento, porque é uma diária a mais de equipamento. Meu Deus, aí corremos atrás de outros lugares alternativos, nenhum lugar tinha disponibilidade, ou os que tinham disponibilidade não podiam atender a gente pelo preço que a gente podia oferecer. A gente entrou em pânico, meu Deus, o que a gente faz? E junto com a cena da festa, a gente gravava a cena seguinte, que o Léo e a Carol saem da festa, andam pela rua, conversando sobre o que eles viram, né? Sobre o pai beijando o outro cara. E era uma cena que a gente queria que fosse externa, porque ia dar um respiro pro filme. A gente ia filmar, se tudo tivesse dado certo, numa segunda. Choveu nessa segunda. Então, mesmo que tivesse dado certo, a gente teria... Se a gente tivesse tido a locação, a gente teria se lascado, porque ia ter chovido e a gente não ia poder fazer a cena como a gente queria. Então, no final das contas, assim, a gente conseguiu remarcar pra semana seguinte, a gente acabou conseguindo o desconto de equipamento, deu tudo certo, não choveu na semana seguinte, a gente conseguiu fazer onde a gente queria. Era só pra ver se seu coração tava bom. Total. Então, assim, deu tudo certo. Tá funcionando. Deu tudo certo. Foi um perrengue, mas no final das contas a gente conseguiu fazer as coisas todas e o resultado tá aí pra galera que quiser assistir o filme. Só nesses 2 dias, assim, vocês envelhecem uns 5 anos. É isso. Só de não conseguir resolver. E aí... Gente, como pode, né? E o evento aconteceu, né? O evento aconteceu, o local ganhou os 10 mil reais, a gente conseguiu gravar lá e deu tudo certo no final das contas. Não, porque choveu, mas assim, né? O evento deles eu acho que era dentro só do local, não tinha nada do lado de fora, então acho que no final das contas... Gente, isso daí é um perrengue mesmo que dá um frio na barriga, né? Você pensa, porque poderia não ter dado nada certo, né? Mas tem um outro perrengue que agora, assim, cara, com locação a gente sempre tem problema. No Todos os Prêmios, o filme se passa inteiro dentro de um banheiro. E quando eu e Mel escrevemos o roteiro, eu falei, vamos facilitar a nossa vida, né? Porque a gente escreveu na pandemia, então vamos facilitar a nossa vida, vamos escrever numa locação só, que aí é tudo mais fácil, a gente não tem problema. Cara, foi um perrengue conseguir esse banheiro, porque ninguém projeta banheiro pensando que alguém vai querer filmar lá dentro. Então, assim,
Os espaços são apertados, são pequenos, tem espelho, atrapalha a direção de fotografia, enfim. A gente conseguiu... Só é legal no texto. Só é legal na teoria, na prática é um horror. Gente, por favor, não escrevam roteiros para filmar em banheiro. Um cômodo só. Nossa, por favor. E aí o que a gente conseguiu fechar com a The Week Rio, do André Almada. Tava fechada por conta da pandemia. A gente viu, foi lá, visitou, fez uma visita de locação. O banheiro era perfeito, porque era um banheiro que era no centro do Rio, então tinha uns janelões, assim, que a gente ia conseguir dar um respiro pro filme. Era um espaço amplo, fechamos, ok. Na véspera. Na semana da filmagem, deu um aumento nos casos de Covid. E a Prefeitura do Rio decretou que determinados espaços não poderiam abrir e outros não poderiam funcionar à noite. E a gente ia filmar à noite. Entre os espaços que não poderiam abrir, estavam casas de show e boates. E a The Week é uma boate. Eu falei, não acredito, gente. O outro ator que fazia o filme comigo era de São Paulo, Matheus Campos. A gente tinha trazido ele de São Paulo. A gente já tinha gasto uma grana. Eu falei, meu Deus, o que a gente vai fazer se não puder filmar lá? E o gerente da The Week, né, o funcionário que trabalhava lá, que era responsável pela abertura da casa, falou, olha, infelizmente eu não posso abrir. Porque se a prefeitura bater aqui, a gente vai ser multado. Eu falei, cara, vou atrás de um alvará, de uma licença, vou atrás de algumas dessas coisas que o produtor tem que fazer, né? Falei, cara, descobre o telefone da prefeitura, vamos atrás do telefone da prefeitura, descobre o telefone do gabinete do prefeito, como é que a gente faz? Conseguimos o telefone do gabinete do prefeito, conseguimos falar com Dudu? o prefeito. Alô, Dudu? Tamo com esse probleminha aqui, o que a gente faz? Dudu? No dia seguinte, a Rio Filme publica faz um post no Instagram falando, olha, projetos que já estavam previstos, desde que sigam as normas da Covid e que, enfim, sigam os protocolos e que a gente consiga manter, né, as normas de segurança e as normas sanitárias podem acontecer. Gente. Levamos esse post da Rio Filme pro cara e aí o cara falou, não, tudo bem, diante disso a gente abre. Mas assim, cara, ia ser um perrengaço, assim, a gente ia perder uma grana. Cara, você é muito o cara que faz. Eu sou cara de pau, né? de novo, total. Gente, ó, o Tocantins inteiro. É isso. Gente, muito bom, maravilhoso. Fiquei muito feliz de conhecer um pouco mais da sua história e de saber que existe realmente a possibilidade, né, de fazer coisas além do que a gente enxerga, né? Pelo menos as pessoas, né, de fora enxergam, porque tudo parece que é muito fechadinho, né? Se deixarem, nos colocam nessas caixas e existem possibilidades, né? Existem mercados, existem caminhos, nenhum deles é fácil. Sim. Mas existem possibilidades, se a gente quiser, né? E mesmo tendo essas possibilidades, ainda assim é muito difícil, né? Então é para quem realmente quer muito e vai colocar a mão na massa. Disso, né? Estamos tentando, estamos caminhando, porque é difícil. Tudo que envolve o nosso querer, o nosso... principalmente a nossa pessoa, né? Porque quando a gente delega, é um pouquinho mais... mais ou menos, né? Porque tem aquela história de que eu sozinho eu sei que eu faço bem feito e quando eu delego eu tenho que delegar para uma pessoa que eu realmente confio, eu sei que vai... Eu que sou virginiano, então eu sei bem o que é isso. Pois é. Então tem o delegar que a gente dá um respiro e tem o delegar que não sei se vale a pena. Então são caminhos, mas realmente estamos no caminho, eu diria, né? E tem horas também que você vai querer, né? Você fala, cara, tem vários momentos da minha vida que eu tô ali trabalhando numa coisa burocrática, eu falo, ai meu Deus, só queria que um contrato brotasse agora aqui em cima da minha mesa. Pra eu ficar assim, 11 meses empregado, fazendo, sabe, atuando e não precisar resolver mais nada, só ir pra lá e fazer meu trabalho como ator. Então, esses momentos vão sempre surgir. Mas é isso, você nem sempre vai ter a sorte e a autonomia, né, nesses projetos. E nem sempre vai ter a sorte de ser uma coisa muito bacana. Então, você se autoproduzir vai te dar essa autonomia, essa independência, né? É o que eu sempre digo, assim, se ninguém nunca mais quiser trabalhar comigo, eu quero trabalhar comigo. Então, pelo menos esses trabalhos eu vou ter, sabe? Então, muito bom! É isso. Maravilhoso, viu? Ai, gente, muito bom. Gente, a gente vai encerrar, porque
A gente sabe que vocês ficam um pouquinho preguiçosos quando passa de 1 hora, né? A gente sabe, dá uma acelerada ali. Mas foi um bate-papo muito produtivo, muito legal, assim, muito enriquecedor, inspirador. Então, espero que vocês estejam lá no YouTube, no Spotify, nos canais do Lucas. Instagram, mas o quê? Acho que Instagram, né? É o que eu Basicamente mais Instagram? uso hoje em dia. Que é @Lucas Drummond. YouTube não? Cara, YouTube não. Eu até tenho um canal no YouTube, mas eu não uso ele tanto. Mas o Instagram tem o Instagram dele e o Instagram dos projetos também, né? Vai seguindo lá, dando aquela força. E compartilhem também, manda pros amigos artistas e não artistas. E é isso, gente. A gente se vê no próximo Não Foi Sorte. Muito obrigada, Lucas. Obrigado você, Luciana.